Hoje eu vim aqui para elevar em mais um nível o nosso papo de transparência e franqueza. E quero falar sobre uma situação muito comum para a experiência feminina, que é o fato do corpo feminino ser usado ao longo da história, ao longo de eras, como um veículo de depósito das frustrações e das emoções descompensadas do masculino. Isso é algo que também é pouquíssimo falado e poucas mulheres até têm consciência sobre isso, porque foi tão forjado ao longo do tempo como algo comum, como algo normal, que nem se consegue parar às vezes para discernir que isso é uma mega de uma distorção que vibra aqui na nossa coletividade, que precisa sim ser olhada, precisa sim ser falada para que seja, enfim, solucionada. E para contextualizar essa clareza que eu venho trazer para você hoje, independente se você é homem ou se você é mulher, esse vídeo vai ser importante se você convive com mulheres ou se você é de fato uma mulher num corpo feminino. Porque você vai conseguir entender as bases por trás desse padrão de ter um corpo feminino como esse dejeto, né, de frustrações e emoções descompensadas, e o quanto que isso realmente causa muitos bloqueios e experiências ruins para as mulheres ao longo da própria história. E para ilustrar, eu quero trazer uma situação que aconteceu essa semana, na verdade nos últimos dias, pouquíssimos dias atrás, em que eu estava trilhando a minha rotina normal. Eu tinha acabado de começar a minha rotina quando uma mensagem chega no meu WhatsApp. E ao olhar aquela mensagem que vinha de um homem, um cliente antigo meu, aquilo começou a despertar uma série de emoções em mim, né? E aí eu comecei a sentir mau humor, comecei a sentir uma certa impaciência, uma certa ira, e aí eu fui mergulhando nas emoções, aí fui entrando para ódio, para fúria, para injustiça e, enfim, muitas emoções. E aí você vê o quanto que uma situação simples pode ser o suficiente para engatilhar uma memória de um corpo, né, que no caso era o meu corpo, para que uma situação que foi vivida geracionalmente possa emergir para ser curada. E foi exatamente isso que aconteceu. E aquele dia que aconteceu essa situação era exatamente o dia que precisava ser vivido dessa maneira, porque eu já havia passado por experiências parecidas com esse mesmo cliente, né, masculino, porém, em outras ocasiões, eu não tinha conseguido delimitar limites claros naquela interação. E nesse dia, né, nessa última experiência que eu vivi, eu consegui colocar um limite naquela interação, porque qual era o padrão que acontecia com frequência ali? Essa pessoa se achava, né, por ver em mim um canal feminino, né, que trabalha com terapias, com transformação de pessoas, se achava no direito de usar a minha mensagem, né, a minha comunicação para descarregar uma série de estados emocionais e problemas que essa pessoa estava vivendo, sendo que essa pessoa nem era de fato o meu cliente do dia a dia, né, não estava vivendo um processo de transformação comigo. E aí acordei já com 25 mensagens no meu WhatsApp, cada mensagem bem grande, assim, com uma série de problemas e confusões que aquela pessoa está vivendo. E tudo bem, né? O meu trabalho é, de fato, ajudar os meus clientes a mergulharem nos seus desafios para que eles, de fato, se libertem definitivamente. Porém, num contexto em que a pessoa não me contratou e querer usar a minha conversa como uma descarga, aquilo dali se tornou invasivo e abusivo. E foi exatamente esse o sentimento que veio no primeiro momento ali que eu olhei para aquelas mensagens. Então eu falei para a pessoa, olha, isso é invasivo e abusivo. Obviamente, né, me expressei com clareza, mas de uma forma que desse para entender, sem ser um ataque. Só que eu tive que lidar com o que emergiu depois disso, né, que foi uma série enorme de sentimentos que ficaram de pano de fundo da minha experiência ali do dia, em que eu tentei continuar a minha rotina normalmente, mas eu não conseguia. Era um mau humor que me vinha o tempo todo, isso era o início do meu dia, eu já acordei com aquelas mensagens. Então era mau humor, era impaciência, era indignação, era as mesmas memórias de violação
emergindo de novo. Eu tinha gravado um vídeo poucos dias atrás falando exatamente sobre isso. Então, as mesmas memórias de violação, de abusos, né, algo abusivo acontecendo ali diante de mim, em mais uma camada, em mais nuances, né, que o meu corpo estava me trazendo para que eu pudesse olhar. Então, eu decidi parar tudo, né, e fui atravessar aquele estado emocional, fui sentir aquelas emoções, fui ver que memórias aquelas emoções estavam ativando no meu corpo. E aí foi quando eu consegui, foi me vindo a clareza do quanto que, historicamente falando, nós mulheres fomos colocadas dentro de uma relação entre homem e mulher, nesse papel de sermos as subservientes, as serviçais, aquelas que têm que aguentar tudo caladas, porque não podem se expressar, não podem ter direitos, não podem reclamar, né? E isso não é só eu que passo, isso é algo que a gente vê nos filmes, a gente vê nas novelas, a gente vê no dia a dia. Eu que lido com muitas mulheres e atravesso muitos contextos difíceis vividos dentro de relacionamentos, dentro da relação dessa mulher com o seu chefe ou com uma outra figura de autoridade, consigo perceber muito claro o quanto que é um padrão ainda comum. Quando você vai para as séries, você vê lá que nas séries de época, nas novelas que mostram aquelas mulheres que trabalhavam como serviçais da casa, o quanto que muitas vezes o masculino, quando estava num estado descompensado, né, ou até no seu estado normal, porque o masculino também foi vivido dessa distorção planetária, né? Aqui, esse relato não é para crucificar os homens, né, colocando ele como algozes e as mulheres como coitadinhas, não. Homens e mulheres foram permeados pela mesma distorção que existe dentro da matrix de controle do planeta. Então, existe uma matrix de controle no nosso planeta que ela funciona na base da distorção. E é por isso que o nosso planeta é como é, né? E dentro de uma relação homem e mulher, as mulheres pegaram um polo da distorção e os homens o outro polo. Então, o que a gente vê nas séries, nos relacionamentos, no dia a dia de muitas mulheres? É aquela mulher que muitas vezes tem que aguentar os estados do seu parceiro ou do seu chefe, né? Seja o dono lá da casa, ou enfim, aquele que era proprietário daquela escrava, né? Seja de forma antiga ou da forma atual, né? Onde as mulheres se colocam nessa postura dentro dos relacionamentos e esses homens se achavam no direito, de fato, de pegar essa mulher de uma forma muitas vezes bruta, desrespeitosa, de uma forma que não considera os sentimentos, as emoções dessa mulher, não considera as vontades dessa mulher, o seu estado emocional, os seus desejos reais, e eles usam essa mulher, muitas vezes na força bruta, como uma descarga dos seus estados, das suas frustrações, dos seus problemas. E eu estava até assistindo uma série ontem que ilustrava muito isso, né? A série chama Blood of My Blood, que é uma continuidade da série Outlander, e lá mostra muito esse padrão acontecendo. As mulheres eram pegas por esses homens, elas engravidavam desses homens, pariam filhos desses homens e eram tratadas como um lixo. E essa situação que aconteceu comigo semana passada, né, foi exatamente o estopim para eu acessar essas memórias do meu corpo, porque o corpo ele é um banco de memórias, ele carrega informações de milênios de histórias que foram vividas na humanidade. E tudo aquilo, como eu já falei, tudo aquilo que não foi curado, esse corpo está lá guardando, né? Tudo que não foi curado pelas gerações anteriores, o corpo está lá guardando, como memória, como informação a ser ainda olhada frente a frente e encarada para que seja transcendida. E foi exatamente isso que essa situação me convidou a fazer, né? Então, uma mensagem trouxe todo um contexto arcaico, histórico, que estava preso no meu corpo, e eu tive que lidar com essa fúria, com esse ódio do masculino, essa fúria que a própria mulher tem de si mesma, de ter se colocado numa situação como essa, de ter aceitado coisas como essa, e tive que lidar com esses sentimentos, atravessar esses sentimentos, sentir esses sentimentos e aplicar as ferramentas que eu tenho para transcender esses sentimentos, para dissolver essas emoções. Porque quando uma emoção dessa invade o nosso corpo, no momento que ela vem à tona,
a fúria que vem, ela é descontrolada, ela é um estado bruto, né? É um estado que não dá para ser polido. A emoção, quando ela está no seu ápice do sentimento, ela é selvagem, ela é visceral, ela é algo que é incontrolável. E hoje eu me permito acessar esses estados, porque para acessar esses estados, você já precisa estar num nível de permeabilidade para suas emoções muito grande. Porque a grande maioria das pessoas tem essas emoções dentro dos seus corpos, mas estão lá trancadas a 7 chaves, guardadas porque estão cristalizadas, estão tão reprimidas, que são caixa preta. A caixa de Pandora, né, como se fala, que são aquela caixa preta que você não quer nem ver dentro de você, mas que está lá permeando as tuas relações, está lá permeando as tuas interações, seja na sua relação com você mesma, seja na relação com o masculino, né? Que aí vai ser o chefe, o parceiro, o marido, enfim, quem quer que seja, ou o próprio filho, né? Também como uma representação desse masculino. E eu quis trazer essa clareza aqui, porque é possível atravessar essas memórias e transcender elas de uma forma que você não fica preso à emoção. Então, a única maneira de você não ficar preso no estado emocional é deixando que ele te atravesse. E é isso que eu procuro fazer. Eu procuro sentir as emoções até o final. E mais do que sentir, eu aplico o que eu já sei fazer para transmutar, para transcender esses estados. Então, nesse dia, né, que foi na quinta-feira, eu atravessei essa situação, senti várias emoções, memórias, coisas que foram emergindo de clarezas para mim, fui trabalhando, lapidando aquilo dentro de mim. E acho que em questão de 2 horas, 3 horas, no máximo, eu já tinha atravessado todas aquelas memórias e eu já estava me sentindo em paz. Né? O campo emocional é como se fosse um mar revolto, quando ele está assim, nesse caos, né? Vibrando esse caos. E porque literalmente a emoção é água dentro do corpo. É por isso que é muito difícil você controlar um estado emocional. Primeiro porque a emoção ela vibra com 5.000 vezes mais força criando a sua realidade do que quando comparado com seus pensamentos, né? Segundo que vai lá para a natureza e tenta controlar um maremoto, tenta controlar uma tempestade, tenta controlar um furacão, né? Então a emoção, ela não foi feita para ser controlada, ela foi feita para ser sentida, até atravessar a turbulência, colocando para fora aquela emoção. E quando você consegue fazer algo para transcender aquela emoção, sem que você precise sentir tudo, você atravessa essa onda emocional muito mais rápido, que é o que hoje eu consigo fazer, porque eu adquiri essa habilidade e é o que eu aplico para mim mesmo e para os meus clientes. Mas no passado eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia o que fazer. Então eu ficava muitas vezes dias e dias e dias preso num estado emocional. Presa num mau humor, presa numa irritação, presa numa raiva, num ódio, sem saber o que fazer com aquilo, né? Então, o intuito desse vídeo, além de esclarecer esse contexto que poucas mulheres conseguem perceber sobre isso, sobre o quanto nós temos memórias de servidão, de submissão, de ter que aguentar tudo calada, silenciada, sem poder falar nada, engolir, literalmente. E tudo aquilo que a gente engole vai adoecendo, garganta, vai adoecendo estômago, vai adoecendo o corpo inteiro. Porque é isso que a emoção faz no corpo, quando ela está represada. Ela adoece, ela apodrece, ela libera toxinas que geram um envelhecimento mais rápido para as pessoas. É por isso que quando a gente olha para as gerações anteriores, eles chegavam às vezes com 40 anos de idade, parecendo que tinham 60. Porque o campo emocional estava tão cristalizado e denso de emoções que o envelhecimento era muito mais rápido. E hoje a gente vê pessoas com 40 anos que estão super jovens, né? Então isso é um reflexo claro do quanto que é benéfico, de fato, transmutar e transcender suas emoções. Você não só fica mais jovem, como também você consegue acessar a sua potência. Porque a nossa potência está por trás das nossas emoções mal resolvidas. Então, quanto mais a gente resolve os nossos estados emocionais, mais potente, mais autêntico, mais livre, mais em paz, mais sereno a gente vai se tornando. E isso não quer dizer que a gente não vai ser atravessado por ondas emocionais, por caos emocional,
vamos ser atravessados, mas aquilo não nos desestabiliza de uma forma tão prolongada quanto desestabilizaria se a gente não tivesse esse nível de abertura para essas emoções fluírem, né? Então, esse vídeo ele também tem o intuito de normalizar falar sobre isso. Normalizar, se abrir em transparência para mostrar a realidade nua e crua, para falar sobre o que está gravado no nosso corpo, porque todos nós, homens e mulheres, temos muitas emoções presas no nosso corpo. E a emoção ela é a base da experiência humana, ela é a base da criação da realidade. Ela é uma turbina de criação. Então, a sua vida vai ser determinada pelo que está vibrando no seu campo emocional. E não adianta pensar positivo para mudar a sua realidade, porque o pensamento positivo ele é 5.000 vezes mais fraco do que uma emoção. Então, a única forma de mudar a sua realidade é transcendendo as suas emoções mal resolvidas, para que você comece a acessar a potência que existe dentro de você. E é isso que eu vejo na minha própria experiência, trilhando esse caminho já há 8 anos. Então, se esse vídeo elucida algumas coisas para você, comenta aqui embaixo, me fala como que você vira algumas chaves de me escutar nessa partilha. E me comenta também se você se vê em algumas dessas falas, tá bom? Um abraço enorme e a gente se vê no próximo vídeo.